Saudações, hoje é 12 de dezembro de 22, 125 anos da fundação de Belo Horizonte, capital de Minas, e vamos falar de literatura, dicas de leitura sobre obras que falam de BH, ou seja, BH como cenário, BH como mote da história, BH no centro do enredo. Então, para começar, vamos falar do primeiro romance modernista da capital. Eu não tenho o livro físico aqui, mas já falei em outras ocasiões sobre esse livro, que é o Totônio Pacheco. Totônio Pacheco é uma obra que foi publicada em 1935 e o autor é ninguém mais do que o terceiro filho do poeta Alfonso de Guimarães, pobre Alfonso, lembra do simbolista? Então o filho dele é o João Alfonso, que nasceu em Mariana e morreu em BH de 1901 a 1944. E ele lançou essa obra histórica, que ele vai contar uma família que veio do interior, a geração lá do coronel Totônio, coronel Antônio Pacheco, e o seu filho, que é um advogado que vai viver na capital, que é o Fernando Pacheco. Então vai surgir esse conflito aí de interior, cidade, conflito de geração, o filho é mais modernista, o pai é mais conservador, aquele coronel, Então é interessante essa abordagem. Teve uma terceira edição em 1976. Então é uma obra assim que descreve a Afonso Pena, descreve a Bias Fortes, descreve aqueles casarões que existem até hoje ali na Álvares Cabral. Então, ou seja, é uma geografia sentimental, para usar um termo assim do Pedro Naro, que vamos falar também, que é aquele núcleo ali de BH, e depois tem as expansões, e vão surgir outros autores que vão falar dessa expansão de BH, que BH nasceu aquele núcleo, depois tinha o pessoal, os mestres de obras, os pedreiros ali, Lagoinha, Floresta, tem a ferrovia, que vai passar na parte de BH, e depois vai expandindo, BH foi até nos anos 40 chegar na Pampulha, não é isso? Então é interessante essa expansão de BH, os núcleos de expansão de BH, que eles planejaram aquele núcleo, o primeiro núcleo do Arão Reis, mas depois a cidade foi expandindo. Então mostra isso, essa primeira onda de expansão dos anos 30. Também nos anos 30 tem a ação do livro Amanuense Belmiro, do Ciro dos Anjos. Ciro dos Anjos, que foi ali amigo do Drummond, Pedro Nava, etc. Modernista também, Então, vamos citar aqui o Amanuense Belmiro, que vai mostrando os primeiros funcionários, os bairros que eram dos funcionários, e o pessoal que veio do interior de Ouro Preto, do interior de Minas, Mariana, para trabalhar na capital. E esse pessoal ainda tem essa transição do interior e da cidade, ou seja, são pessoas que vivem, por exemplo, o Amanuense Belmiro já é um senhor de idade, já um funcionário, um pacato cidadão, e ele vai vendo aqueles movimentos dos anos 30 ali, aquelas várias correntes ideológicas, O Brasil que nos anos 30 tinha tenentismo, tinha integralismo, tinha comunista, então tinha várias ondas de ideológicas, E é um Estado que tinha começado ali com a Revolução de 30, e depois vai ter vários problemas ali, radicalizações, que vai gerar o Estado Novo do Vargas. Então a ação está nos anos 30 e 35, 36, e o Belmiro é esse homem que tem saudades do interior, Então ele não vive plenamente a cidade, Ele vive a cidade sempre em contraponto ao interior. Ele está sempre pensando no interior, o interior de Minas, vida pacata. E o que é a cidade grande? O que é a metrópole, que estava surgindo ali nos anos 30. BH tinha nem 40 anos ainda. Mas esse livro foi publicado em 49. E claro que, por exemplo, o Fernando Sabino, que publicou Encontro Marcado, sabia dessa obra, que ele faz várias citações, a solução à conduta católica, que é a abertura do livro. Eles estão ali no Parque Municipal, tem um coreto, tinha um bar ali, o Bar do Alemão, e esse bar, dentro do Parque Municipal, era um ponto de encontro da boemia, dos modernistas, Esse bar não existe mais, o coreto está lá ainda até hoje, no Parque Municipal, inclusive, é cenário, vários de romances, também Encontro Marcado, tem cenas lá. O Amanuense Belmiro é justamente isso, é o funcionário Belmiro, é o cara que trabalha, que veio para a BH para trabalhar no funcionalismo, Então, outros autores vão abordar os trabalhadores, as classes operárias, os intelectuais, Então vamos ver isso aqui. Outro livro importantíssimo nessa introdução é o Beira-Mar
do Pedro Nava. Beiramar é o quarto volume das memórias do. Tem Beiramar é um nome sugerido porque seria a transição do pessoal de BH para o Rio, né? Muitos modernistas foram para o Rio, Fernando Sabino foi para o Rio, né? Drummond foi para o Rio e tal. Mas a história acontece em BH, então seria a continuação do Chão de Ferro, né? E tem o Chão de Ferro, que é Minas Gerais, então Beiramar seria a transição. Acabou que Beiramar ficou centrado em BH mesmo, então tinha que saber, Beiramar não é sobre o Rio de Janeiro, né? Beiramar é sobre BH, que não é uma cidade da Beiramar. Então ficou interessante isso, porque ele já tinha um nome, mas a história, né? As memórias vão puxando menores, então ele não calculou bem, mas ficou interessante aí. Beiramar, por contraposição, não é. O BH não é a cidade da Beira-Mar, e sim o Rio de Janeiro, né? Que é onde continuam as memórias dele. Então o Pedro Nava ele nasceu em Juiz de Fora em 1903 e morreu no Rio de Janeiro em 1984 e publicou esses 7 livros que são as memórias prustianas do Pedro Nava, né? E aí ele fala sobre a obra, o enredo da obra se passa em 1921 a 1927. Foi publicado em 78, né? Beiramar foi publicado em 78. E ele vai falando o quê? Da revista. A revista é uma revista, um movimento modernista, né? Inclusive tem um Drummond lá, tá? Que surgiu depois daquela caravana dos paulistas, né? Lembra que nós falamos modernistas? Que os paulistas vieram aqui, Mário de Andrade, né? O Noturno de BH e tal. O pessoal veio aqui visitar a cena de BH, né? E Pedro Nava e o Drummond tiveram contato com os modernistas, né? Então o pessoal em 1924 deu aqui uma tour para o BH, pelas cidades históricas, né? Outra obra importante é Encontro Marcado, Fernando Sabino, que fala dos anos 30, né? Dos anos 40, da guerra, e é publicado nos anos 50, então marcou toda uma geração, porque ele vai falar dessa geração pós primeira geração modernista. Então os ídolos deles serão o Drummond, Nava, o Ciro dos Anjos, né? Inclusive tem várias citações aqui ao amanuense Belmiro, né? E vai mostrando isso. A primeira parte do romance se passa, né, em BH e vai mostrando a formação dos jovens, né, puxando a angústia no parque, né, a estátua da Anitta, né, na Garibaldi no parque e tal. Então eles vão mostrando esses cenários, Afonso Pena, a Zona Boêmia, né, e várias citações literárias da época, nos anos 30, 40, né, porque aí eles vão mostrando que seja, aqui é um retrato dos intelectuais, pessoal que estudava nos colégios particulares, né, geralmente eram colégios administrados por padres, né. Então eles tinham educação assim, bem católica, né, bem conservadora, e aí o modernismo surgia como contraponto, né? Então, ou seja, BH, aquela capital provinciana, né, ele está contando a história, né, do Eduardo Marciano, que é o Fernando Sabino, né, e os amigos, mas não é só o Fernando Sabino, é toda uma geração, essa geração, podemos dizer, segunda modernista, né, que eles vão publicar depois nos anos 40, né? Então a primeira geração está produzindo ali nos anos 20 e 30, né, a geração que o Nava retratou no Beiramar, e aqui no Encontro Marcado você já vê a geração dos anos 30, 40, 50, né? E aí o Fernando Sabino vai lá para o Rio de Janeiro e vai conhecer Vinícius de Moraes, né, por exemplo, né, que aí entra na história com outros nomes, ele vai mudando os nomes, né, ele faz tipo assim, um romance de formação que é igual On the Road, vai mudando os nomes dos personagens, mas você identifica plenamente quem é, né, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino, né, o outro Lara Rezende, você vê aqui quem é cada um, né? É um romance de formação, né? Tipo, você vai acompanhando desde a infância dele até a separação, né? O divórcio que tem na história e tal. E é tipo assim, um artista quanto jovem, Tony Kruger, né? Thomas Mann e tal, são romances de formação, são romances que você pega a vida do autor, né? Do protagonista. E aí é autobiográfico em alguns pontos, né? Porque muita coisa que realmente aconteceu e outras coisas ele inventou, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente. No final, ele tem aqui toda essa edição no tema, tem uma edição que tem todas as referências, né? Ele coloca as referências dos livros, e aí você vê um painel de época, o que era lido, né, nos anos 30, 40 em Belo Horizonte, a geração dos advogados, dos médicos, o que eles liam naquela época, né? A classe intelectual lia naquela época. Agora vamos para os anos 70. Os anos 70 tem a festa de Ivan Ângelo, que é a festa em BH, uma festa de arromba, mas acontece que ele não descreve a festa, ele mostra antes da festa e depois da festa. Vai ter uma festa, né, em que vários protagonistas da história, são vários protagonistas, são vários níveis de narrativa, um recorte de geração, um recorte de classe social, e vai começar com um crime lá,
um protesto do pessoal, né, dos retirantes na praça da estação, nos anos 70, nos anos 70, e aí tem vários pontos de vista, né, tem o jornalista, tem o delegado, tem os intelectuais, né, os radicais e tal, os esquerdistas, então ele vai fazendo vários níveis, né, assim, interessante, a narrativa não tem um foco único, então você acompanha a narrativa por diálogos entre pessoas, você acompanha por notícias de jornal, né? Você está ali lendo o jornal e você vê as notícias. E aí, eu senti, depois que acontece a festa, você tem o panorama do que aconteceu na festa, né? Que aí todo mundo se encontrou, todos os personagens se encontraram na festa por algum motivo, né? Por algum motivo. O centro é essa festa que na festa em si não é narrada, né? Interessante isso. Ele não narra a festa, ele mostra as pessoas se preparando para a festa, né? E é uma época que é de quê? De censura, de ditadura, né? Então vai mostrando assim as pessoas que estão envolvidas com política, as pessoas que são investigadas pela polícia, os estudantes, né? Então pode-se falar que é um conjunto de focos narrativos, né, ou de contos, né, porque são fragmentos de focos, né? Então você vai ter vários pontos de vista da narração para convergir na festa e depois para falar o que aconteceu após a festa, né? Então basicamente isso aí fica a dica do Ivan Ângelo. E para finalizar esta série, o clássico também, Ilha do Furacão. Ilha do Furacão foi publicado nos anos 90, gerou uma minissérie da Rede Globo, né? Só que eu acho o livro bem melhor, porque o livro dá um panorama muito maior, um painel de época muito mais interessante, né? E ele não fala só da questão da Ilha do Furacão, a questão da vida boêmia, né? Da perseguição à vida boêmia e tal. Então, não é centralizado só na Ilha do Furacão, como na minissérie, por exemplo, que o pessoal só viu a minissérie. Não. E aqui ele mostra o pessoal que vem do interior para trabalhar, né? O pessoal que chega, vai mostrando a esquerda católica, né? O pessoal que é da esquerda católica, vai mostrando aqui como é que começa a surgir final dos anos 50 para os anos 60, o golpe militar, o golpe civil militar, né? Então, o painel de época ele vai mostrando vários personagens, o pessoal do interior, o pessoal da cidade, esse choque, né? Continua esse choque, né? O pessoal que vem, muita gente que fez BH, muitos intelectuais de BH vieram de fora de BH, né? São os forasteiros que fizeram muitas obras, né? O pessoal veio do interior, Mariana, Ouro Preto, né? Sul de Minas, Norte de Minas e tal. E aí mostra essa geração que vem trabalhar em BH, vão ser funcionários públicos, vão ser intelectuais, vão ser professores, vão ser escritores, igual o Robert Drummond, né? Então ele mostra agora Ilha do Furacão, claro, que é o foco, a protagonista, em torno dela gira, né? Porque ela é essa figura que vai atrapalhar, né, vamos dizer assim, incomodar a tradicional família mineira. Interessante que é igual a Tia do Agreste, lá do Jorge Amado, né? Que ela movimenta a narrativa por isso, porque ela contraponta todo o restante, né? Então, assim como a Tieta acaba com o marasmo da cidade quando ela retorna, né? Ele é o assunto principal da cidade. A Ilha do Furacão nessa época é o assunto principal da cidade. Então, ame-a ou odeia, né? Ama ou odeia a Ilha do Furacão. Então tem aqueles que são a favor de manter a zona boêmia, aqueles que acham que é uma pouca vergonha, tem que acabar com isso, né, e tal, e vai. E aí nisso o narrador é bem irônico, né, porque ele vai mostrando os amigos, vai mostrando os inimigos, vai mostrando lá o pessoal que vive em BH na época, né, os personagens. É claro que tem um exagero porque é uma ficção, né, os personagens são meio exagerados. Mas aí fica a dica do Roberto Drummond e do Furacão, né, que o livro é melhor que a série. Tem mais um minuto, então eu vou aproveitar aqui, mais um minuto, vou aproveitar para lembrar de novo o perímetro urbano do Binho Barreto, que eu já falei em vídeo anterior, e é interessante que mostra o lado mais moderno da cidade, né? Vai mostrar aqui imagens da cidade, fotos, né? Vai mostrar os grafites da cidade, né? As fotos da cidade, grafites, né? Então, cenas da cidade. E é a modernidade mesmo, né? Aqui é a modernidade da cidade como é hoje. E fazendo um jabazinho, o meu livro que eu lancei, que é sobre o Spleen de BH, Ásperas Flores, selo Stalin, pode pedir pelo selo Stalin, vou deixar aí na descrição, que é basicamente poemas em prosa, né? Reflexões, quase contos, quase crônicas, sobre a vida em BH, uma paródia também do Spleen de Paris, do Charles Baudelaire, que é o mote da coleção, né? Que é As Flores do Caos, seria uma homenagem aos 200 anos de Charles Baudelaire. Então a gente fez o Spleen,
né? O Splend BH, que é a Praça Estação, né, pessoal? Então fica aí a dica. Obrigado pela atenção e compartilhe.